Hoje, 11 de junho de 2015, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o juiz classista aposentado Eiler Alves da Rocha. Boa tarde, doutor Eiler. Boa tarde. Doutor Eiler, em que data e local o senhor nasceu? 12 de setembro de 37, em Anápolis, Goiás. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Olha, meu pai é oriundo de Palmeiras, de Goiás. A minha mãe, de Catalão, de Goiás. Ela era síria, filha de sírio, né, mas brasileira e goiana também. Quais atividades econômicas seu pai desempenhava? Ele era gerente do banco, começou pelo Banco Hipotecário de Minas Gerais, depois foi para o Banco Comercial do Estado de Goiás, cujo presidente já foi falecido, e depois esse banco foi incorporado pelo Bradesco. Mas ele se aposentou na época em que estava no Banco Comercial, no Bradesco. Ele já estava no Bradesco, quando ele se aposentou pelo INSS. Quantos irmãos o senhor tem? Nós Qual somos a ordem do 5. seu nascimento? A ordem começa por mim, depois eu tenho um irmão que inclusive é muito doente, ele é doente mental. Depois tem uma irmã que veio em seguida, depois a outra e depois o caçula, hoje, que está aposentando pelo governo do estado de Goiás. Doutor Eiler, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Olha, minha infância foi um tanto, assim, sacrificada, pois lá em Palmeiras, ainda muito criança, era uma educação muito rígida dos pais, né? Tanto do meu pai como da minha mãe. E eu não tenho boas recordações do grupo escolar na época, porque a professora era muito rigorosa. Ela utilizava a régua para repreender o aluno nas respostas aos trabalhos, aos estudos. Então eu não gostava de ir ao colégio, ao grupo escolar, né, por causa dessa professora. Quer dizer, ela só deu essa imagem ruim. Depois eu mudei de Palmeiras, isso foi em Palmeiras, aí veio para Anápolis. Aí Anápolis foi uma recordação muito boa. Estudei na escola, no Colégio São Francisco de Assis, dos padres franciscanos, e foi muito bom ali o aproveitamento. De modo que a infância ali foi boa porque, inclusive, eu morava um pouco na casa dos meus parentes, tios e avós maternos. E esse avô materno meu, ele tinha uma chácara muito próxima da cidade, hoje já é dentro da cidade, né? E ali eu trabalhava também na roça, né? Colhia, ajudava a plantar tomate, cenoura, abóbora, enfim, aqueles serviços de verdureiros. Depois a gente trazia essas verduras para a feira, na Praça Bom Jesus na época, e nós tínhamos lá uma banca, e aí a gente vendia essas verduras e frutas que eram colhidas
ali da chácara. De modo que eu trabalhei muito tempo ali, já bem garotinho, né? E depois dali eu evoluí um pouquinho, passei a trabalhar num bar chamado Esquina da Sinuca, lá embaixo na rua Rio Branco, onde eu trabalhei um bom tempo ali e ficava até mais ou menos até 10, 11 horas da noite, por ali. Isso em que cidade mesmo? Anápolis, lá em Anápolis. De modo que a infância em Anápolis foi assim muito produtiva. Eu comecei logo cedo a trabalhar, né? Já com desde 11 anos, 10 anos trabalhando e estudando no Colégio São Francisco de Assis. Doutor Eiler, quando criança, adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? Olha, eu tinha uma paixão muito grande pela aviação. O meu desejo era ser cadete do ar da escola da aeronáutica, notadamente em Pirassununga, em São Paulo. Então, eu vivia desenhando aviões, e queria por tudo participar e ser aluno de um colégio muito famoso na época, como é até hoje. E eu gostaria de ter feito o segundo grau, praticamente, nessa época, na escola. Mas, felizmente, meu pai não me incentivou disso. Coisa que hoje eu agradeço, que já adulto, de tanto viajar pelas atividades que eu desempenho, eu vi que não é uma boa coisa ficar voando aí nesses aviões. De modo que é o que eu desejava. Eu vivia desenhando os aviões de tudo quanto é espécie, com aquele entusiasmo danado, mas depois se desfez isso, felizmente. Doutor Eiler, o senhor teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira jurídica? Tive. A minha experiência, notadamente, é sindical, né? E eu comecei trabalhando em banco. Desde 1957, entrei no Banco Real. Então, como bancário, eu exerci durante muito tempo, me sindicalizei logo quando eu entrei para o sindicato, desde 1957. Então, trabalhei ativamente como bancário lá em Anápolis, depois eu mudei para Goiânia, onde eu me efetivei no Banco de Crédito Real através de um concurso público. Depois, como o salário era muito pequeno, eu enfrentei um concurso do Banco do Estado de São Paulo, na época, né, Banespa. Aí eu fui aprovado, fui para lá e fiquei lá o tempo todo. De modo que comecei como bancário, sindicalizando, e me entusiasmei pelas lutas da categoria, pelas condições melhores de vida e de salário. E com isso eu acabei ingressando no sindicato, mesmo continuando como bancário, né? E aí eu desenvolvi uma carreira grande no sindicato, fiquei muito tempo como presidente do sindicato, depois eu fui para federação, depois confederação. O que era o sindicato mesmo? Sindicato dos bancários do estado de Goiás, né? Fiquei muitos anos lá presidindo a entidade. Depois Federação dos Bancários, depois Confederação Nacional dos Bancários. Né? E nessa época, já aqui em Goiânia, eu, como sindicalizado, eu sempre gostava dos embates na Justiça do Trabalho. Eu trabalhei muito tempo no departamento jurídico do sindicato,
Antigamente, o jurídico do sindicato era presidido sob a responsabilidade do Dr. Vitor Gonçalves, que era um dos grandes advogados trabalhistas da época, né, e até hoje também. E depois ele saiu e eu acabei assumindo um pouco ali o jurídico da entidade, né? Fazia as audiências na junta de conciliação. Depois o doutor Dailton Anchieta Silveira, né? Eu convidei para integrar o jurídico do sindicato, ele ficou lá muito tempo também. E aí eu me interessei muito com essa luta de defender a categoria. Eu achava assim muito interessante e muito bonito a Justiça do Trabalho. E aí, quando foi em 89, eu entrei para a Justiça do Trabalho, né? E foi nesse período também que o senhor decidiu fazer direito? Então, eu fiz direito muito antes, né? Eu fiz direito em 1963, quando eu concluí. Porque em Anápolis eu estudei do Colégio São Francisco, eu fui, depois de formado lá, eu fui fazer... Nessa época era diferente a denominação. Hoje é segundo grau, naquela época era científico. E eu fiz a Escola Técnica de Comércio, onde durante algum tempo também eu exerci um pouquinho a atividade de contabilidade, né? E depois eu vim para Goiânia fazer vestibular, isso foi em 58, mais ou menos, 853, em 1958. Nessa época quase não tinha faculdades aqui em Goiânia, né? Então a concorrência para a faculdade de Direito era muito grande. Aí eu vim, fiz o vestibular e depois me transferi do banco para cá e fiz Direito, formei em 63. Doutor Eiler, o senhor foi testemunha de toda a articulação da criação do TRT-18. Quem foram os principais personagens desse movimento pró-TRT-18? Olha, foi um número grande de pessoas, sabe? É difícil até nominar ou nominá-los, uma vez que havia interesse de toda a comunidade aqui do Estado pela criação do TRT de Goiás. Porque nós éramos, nessa época bem anterior, éramos vinculados à 3ª região. Depois passou para a 10ª região. E aí o desejo de se criar o tribunal aqui era muito grande, porque facilitava. Teria que determinados tipos de recursos só poderiam ser feitos nos tribunais, antes em Belo Horizonte, depois em Brasília, e dificultava muito, né? Aí era desejo, inclusive, dos empregadores também, de que fosse criado um tribunal regional. De modo que foi uma luta enorme, as lideranças sindicais participaram, de trabalhadores e de empregadores também. O governador do estado também, na época, apoiou, que era o Henrique Santilo. E com esse apoio total da comunidade, aí começou a luta pela criação. Eu andei participando nas fases finais através de um trabalho muito grande lá perante o deputado federal, João Natal, e ia muito a Brasília com o doutor Enio. Doutor Enio foi o que encabeçou essa luta. Exatamente, ele tomava à frente de tudo. Ele, inclusive,
colhia abaixo-assinados de entidades sindicais, de federações, de sindicatos, de trabalhadores, tudo mais. E nós tínhamos, assim, um entrosamento muito grande e a gente combinava de ir a Brasília, saía daqui por volta de 5 horas, 4h30 da manhã. Às vezes ele passava em casa, uma vez passava em casa, aí dali a gente ia direto para Brasília. Outras vezes eu passava na casa dele de madrugada e a gente ia, nós íamos sempre juntos, no carro dele. Chegávamos lá, a gente ia direto lá para o Congresso, no anexo lá da Câmara dos Deputados, íamos para o gabinete do deputado João Natal. E de lá, muitas vezes, eu presenciava lá, precisava de fazer determinados requerimentos, determinado tipo de conduta ser adotado para desenvolver o projeto, para encaminhamento do projeto, ou para uma determinada atitude, no sentido de colocar a situação do dia mais favorável. E ele, às vezes, redigia lá e o João Natal subscrevia, né? Assinava embaixo. E com isso a gente depois ia lá para o plenário, fazia lá um trabalho com os deputados e tal. E chegou num ponto em que estava para ser decidido na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano era a Constituição e Justiça, CCJ, aonde iria ser votado o projeto para a criação do TRT de Goiás. Que esse projeto tinha sido postergado pelo presidente José Sarney, que passou na frente o TRT do Maranhão no lugar do de Goiás, que ele era do Maranhão, né? Aí passou e tal, nós não conseguimos. Depois, aí, quando ficou para votar o de Goiás, quem estava presidindo a sessão era o deputado Jobim, e lá estava faltando membros para poder dar o quórum necessário para ser votado. Aí nós corremos nos gabinetes, fomos atrás de suplentes. Antes a gente já tinha contactado com suplentes de várias bancadas para que não faltasse aquele dia, pois poderia ocorrer de determinados parlamentares titulares faltarem ou não comparecerem. E muitos sindicalistas estavam lá também em Brasília, e aí nós fomos de gabinete para gabinete e tal, até completar o quórum lá, né, para poder ser votado. Mas ocorre que o Jobim fez uma manobra lá, não votou, não quis votar, falou que tinha que encaminhar o projeto para o TST, que havia um problema a ser questionado, etc. E a questão foi em decorrência da tese de que o TRT deveria ficar com 4 juízes de Goiás. Era a luta nossa para ser os 4 de Goiás. E houve um lobby lá do pessoal de Brasília, no sentido de ser repartido, 2 de Brasília, 2 de Goiás, né? E com isso ele manobrou lá e não colocou o projeto em votação. Eu estava junto com o doutor Enio. O doutor Enio ficou uma fera. Não sei se ele contou isso aí. Aí nós fomos lá no gabinete do deputado Jobim
E eu tive que segurar o doutor Enio, porque ele queria avançar no Jobim. Eu falei, calma, doutor, não, tal. Eu falei, não, espera, não pode ser assim, não. Não, mas isso não é papel que se faça e tal. Ele desabafou bem, mas ele se conteve, né? Aí o Jobim nos recebeu, tal, a gente viu que era tudo uma manobra mesmo. Aí ele falou a respeito dos que tinha essa pretensão de 2 juízes de Brasília e tal, e que o assunto estava com o deputado Aldo Arantes. Aí nós fomos no deputado Aldo Arantes. E o Aldo Arantes nos recebeu e tal, mas ele defendeu a tese de 2 de lá e 2 de cá. 2 de Brasília e 2 de Goiás. E nós tentamos demovê-lo desse propósito, mas não tivemos sucesso, né? O que no final acabou acontecendo. E que, por sinal, vieram 2 excelentes juízes para cá, né? O doutor Maldonado e o doutor Sebastião Renato. Mas então, aí acabou se compondo, etc., e prevalecendo mesmo isso que se tentou e que acabou acontecendo, né? 2 juízes de Brasília e 2 juízes de Goiás. E depois foi uma festa, posteriormente votado, etc. Aí depois veio a chancela, a sanção do presidente Sarney. Nós fomos convidados para comparecer com o deputado João Natal. Tinha muita gente, muitos sindicalistas lá, trabalhadores, empregadores, servidores, tinham servidores do tribunal também. Aí sancionou a lei, depois fizemos um almoço festivo lá nas dependências do anexo do Congresso, e aí acabou consolidando. Posteriormente, veio para cá para criar o tribunal, para instalar o tribunal, né, que foi o juiz Maldonado que fez a instalação do tribunal. E o juiz Guedes, na época, que fez um esforço grande para poder arrumar o local, etc., e tal, para poder instalar o tribunal. Acho que foi uma luta realmente grande e importante, né? Para Goiás, para os trabalhadores, para os empregadores, enfim, para toda a comunidade. Doutor Eiler, houve alguma manifestação contrária à instalação do TRT? O senhor lembra de alguma coisa naquela época? Havia justamente por causa dos juízes, né? Queria muitos advogados e muita gente queria que fosse os 4 juízes de Goiás, né? Então houve realmente assim um certo desconforto assim na época da instalação, mas que acabou sendo contornado e o tribunal acabou sendo instalado e feito a festa muito bonita de instalação do tribunal. Não é que são coisas assim que ocorrem em decorrência da luta desenvolvida durante muito tempo, né, para a criação do tribunal. O senhor acompanhou toda a articulação, inclusive viajou para Brasília com o doutor Enio, né, viu a luta dele para que se concretizasse a criação do TRT de Goiás. Na sua opinião, ele foi injustiçado ao final de tudo isso? Olha, eu acho que ele merecia ter sido nomeado porque ele teve um interesse muito grande, batalhador, e ele foi muito dinâmico. Ele tomou a frente de muita coisa,
E, apesar dele estar exercendo a magistratura, a atividade jurisdicional aqui, nas juntas que ele presidia, mas em todos os momentos ele estava à disposição e trabalhou intensamente. Fim de semana, durante a semana, da noite, de manhã, de madrugada. Então, realmente, eu acho que ele merecia, na época, estar no tribunal. O temperamento dele era um temperamento assim, mais firme, né? Mais inquieto e muito voluntarioso, mas uma pessoa muito boa, muito dedicada e lutou por um objetivo que foi conseguido, né? Na opinião do senhor, se o doutor Enio não tivesse tomado a frente dessa batalha toda, teria demorado mais para instalar o TRT aqui? Teria. Teria, né? Ou não teria sido instalado o tribunal? Não, eu acho que o tribunal seria criado, né, porque era uma aspiração de toda a comunidade, dos trabalhadores, empregadores. O tribunal poderia demorar mais um pouco, mas seria instalado, mesmo porque a classe política também tinha se incorporado a esse desiderato, né? Então, os deputados estaduais, federais, os vereadores, o governo do estado tinha interesse. Mas, às vezes, não basta só interesse, né? Precisa dar uma empurrada na carruagem para ela poder andar mais rápido, né? Então, como houve esse momento, o doutor Enio foi muito, assim, aproveitou bem o momento e dedicou de corpo e alma nessa luta. Eu acredito que aí acelerou mais o tribunal, né? Doutor Eiler, como a sociedade goiana recebeu a instalação do TRT? Foi uma sensação de satisfação grande, porque as demandas trabalhistas passaram, no seu todo, em relação aos recursos, aos dissídios coletivos, passaram a ser resolvidos aqui mesmo no Estado, né? E aí, Goiás se evidenciou. E mesmo porque estava previsto na Constituição de 88 uma instalação em cada estado um regional, né? Então a comunidade goiana aplaudiu, participou, de modo que foi realmente um fato marcante na história de Goiás, na instalação do nosso tribunal. Doutor Eiler, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Eu acho que foi um equívoco muito grande e mesmo um retrocesso a eliminação da representação classista. Porque a Justiça do Trabalho, a gente costuma dizer que ela é nossa. Ela é do trabalho, do trabalhador e do empregador. Se não existisse essas duas parcelas, e que são os motores do desenvolvimento do país, então, se não existisse essa força, não existiria a Justiça do Trabalho. Seria uma justiça incorporada na Justiça Federal ou na Justiça Comum, né?
E a representação era muito importante, porque no primeiro grau foi uma coisa muito bem bolada, o legislador, quando teve essa feliz ideia da representação classista. Porque no primeiro grau é junta de conciliação e julgamento. É um pequeno tribunal. E o que se viu é que o propósito do legislador foi no sentido de que as próprias partes resolvessem os seus problemas. E ninguém melhor para resolver o problema de um ou de outro do que elas mesmas. Então a justiça ficou muito bonita, porque as questões trabalhistas, os desentendimentos na área do direito, eram resolvidas por seus próprios representantes, com poder judicante, poder de decisão. Então, o Estado, como até hoje nós vemos aí que todo mundo quer um Estado altamente democrático e sem interferência nas relações, não só trabalhista, como em qualquer tipo de relação, na atividade econômica, seja lá o que for. Então, o Estado não interferiria. Era uma solução dada pelos próprios representantes ali no fórum adequado. Caso não se resolvesse, aí sim entra o Estado juiz, que é a figura do juiz-presidente da JCJ, ele representava ali o Estado, o governo do Estado, para poder dirimir as questões inconciliáveis ou incontornáveis. Mas o melhor disso aí, o mais importante, não era apenas a solução dos conflitos trabalhistas. Era, sobretudo, o apaziguamento das partes. Porque muitas vezes o empregado não se dava bem ou vice-versa com o empregador, e às vezes eles ficavam até inimigos em decorrência das relações de trabalho. Ou deixou de pagar o direito, ou um acha que não era devido, outro acha que era, acha que foi mal interpretado, foi mal atendido, foi desrespeitado, etc. Então, às vezes, as partes iam para o fórum, um com mágoa do outro. E muitas vezes saía dali amigos. Saíam, se não amigos assim, mas saíam assim plenamente conciliados, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma mágoa um com o outro. Saíam ali já mais ou menos razoavelmente satisfeitos. Então essa foi a grande figura da representação classista. É claro que poderia ter um ou outro desvio, como ocorre em qualquer ramo de atividade, mas a finalidade maior no primeiro grau era essa, de conciliar não apenas os interesses, mas de apaziguar os ânimos dos empregadores e empregados, sair ali em paz, os dois, sem briga, sem nada, sem um querer acertar o outro depois, não. Porque eram os próprios representantes investidos na qualidade de juízes que resolviam as questões com eles, ouvindo eles, respectivamente. E tanto o empregador como o empregado se sentiam amparados com a figura do representante ali. Às vezes ele podia até não atender ou achar que não era muito bem colocada uma proposta de solução, mas quando essa proposta partia do seu representante, era o problema do empregado,
Então, eu, como representante, eu falava, olha, isso aqui você pode aceitar, é um acordo razoável, bom, você merece até mais, mas você não está sendo prejudicado. Porque se deixar isso em julgamento, deixar para que seja dada uma sentença, poderá sair isso, isso e aquilo e tal, isso aqui é desfavorável, a tendência aqui é de negar isso e aquilo, e aí a pessoa atende o seu pedido, ela fala, não, então se o meu representante está me dizendo que, está me aconselhando a aceitar essa situação, eu aceito. E a mesma cortesia do lado empregador. O representante patronal falava, olha, eu acho melhor você aceitar, porque se for julgado vai dar isso, isso, aquilo outro. Se recorrer, o tribunal tem essa e essa posição. Era um trabalho realmente de conciliar, de acertar as contas ali. Então, eu acho que a extinção desse trabalho, dessa representação, foi um retrocesso. No interior, teve muitos casos em que muitas vezes não se fazia um acordo na audiência, o representante ainda falava assim, não, vamos adiar essa audiência. E às vezes o representante ou de empregado ou de empregador, fora do expediente, já em casa, de noite, porque no interior tem muita amizade, né? Todo mundo conhece todo mundo. Aí um ia na casa do outro, telefonava, ó, que negócio, tal, acho que você devia aceitar, por isso, por isso. Quer dizer, fazia esse trabalho extra ali. Chegar no outro dia, perante lá o juiz-presidente, ó, excelência, já está tudo resolvido e tal. Muitas vezes acontecia isso, então resolvia. Na capital era difícil isso por causa do número muito grande de ações, né? No tribunal, aí é um colegiado. Então a representação, a meu ver, colaborava muito para a solução dos problemas, porque todo o assunto que vai para o tribunal, tanto no primeiro como no segundo grau, são questões vividas pelos respectivos representantes, os trabalhadores e os empregadores. E o seu representante, ele sabe das particularidades de uma convenção coletiva, de uma situação, o empregador igualmente. E muitas vezes a gente dava dados ao tribunal, aos juízes, para facilitar o entendimento de certas coisas devido à vivência que a gente tinha. Vivência in loco do trabalho, da atividade econômica, da atividade profissional. Porque, às vezes, muitos juízes nunca exerceram atividade empregatícia e nem foram patrões. Né? Às vezes são estudantes, estudaram bastante, prestaram concurso e tal. Muitos. Tem outros não, outros exerceram atividades. Mas então os representantes, tanto de empregado como de empregador, tinham essa bagagem e serviam, sobretudo, para equilibrar as decisões. Porque muitas vezes o juiz togado, ele fica muito restrito à parte técnica. E o classista não, ele tinha mais liberdade, tanto de empregado como empregador, de olhar o aspecto social também, o aspecto de harmonizar, de flexibilizar melhor a aplicação da lei. E o juiz ali, ele está ali como juiz, que é a parte técnica, a parte legal, e tem que ser assim ou assado, e a representação equilibrava mais. Então ficava uma coisa assim mais, assim, decisões que mais consentiam com a situação de fato.
né? De modo que eu acho que a representação foi uma perda enorme. E eu sempre, quando estava no tribunal, eu sempre falava, eu acho que deveria haver uma representação da sociedade em todo o judiciário. Não era só trabalhista, não. Tem que ser no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, até no Supremo. Porque determinadas decisões, as decisões mais importantes, que é a decisão sobre a vida, é decidida por um jurado simples. É o homem ali da cidade, da rua, às vezes é um verdureiro, é um trabalhador ali que exerce uma atividade simples, ou mesmo aquele que já nem trabalha ou tem uma experiência de vida, então eles é que vão julgar se a pessoa vai ser condenada ou não vai ser condenada. Sem nenhum, às vezes, conhecimento técnico. Para isso tem o juiz-presidente lá que elabora os quesitos e tudo mais, mas a decisão, essa é daqueles simples, que não precisou de estudar, nem estar em escola ou banco de faculdade, ou de ter estudado a legislação civil, penal, trabalhista, constitucional, nada não. Decide. Quer dizer, é um dom que todos nós temos por ser filhos de Deus. E a característica de Deus é a justiça, né? Então todos nós nascemos com isso, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Então a representação tinha esse grande valor. Infelizmente, fizeram uma campanha desairosa em relação à representação, pontualmente um ou outro caso, e ali se explorava aquilo e não se reconhecia os valores devidos, né? Então, infelizmente, nós perdemos, que eu acho que foi um grande prejuízo. Doutor Eiler, o senhor atuou como classista neste tribunal por quase 17 anos. Fale-nos, por favor, sobre sua experiência como juiz classista, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. A experiência está dentro daquilo que eu já expus, né? Atuar verdadeiramente como representante, mas no cuidado de respeitar a legislação, as leis, os princípios, evitando decisões que violassem determinados princípios ou mesmo princípios legais. E a colaboração do classista interessado nos processos era muito importante porque ajudava com os juízes togados, né, a dirimir as questões. No tribunal eu achei muito importante porque é um convívio muito agradável e a gente aprende muito com os juízes, mas muito mesmo. É uma convivência assim muito gratificante e que nos permite ver muitas coisas com uma amplitude maior dos problemas que atingem aos trabalhadores, aos empregadores. E eu via o tanto que era importante a decisão de um processo. Porque você folheia um processo daquele, aquilo ali está a vida da pessoa, tanto de um lado como do outro lado. Então, você sente assim uma sensação de muita responsabilidade, porque você está julgando aquilo
que a pessoa tem de mais valioso, tanto o empregador como o empregado. E muitas vezes você tem a oportunidade de corrigir injustiças grandes que ocorrem. De modo que a tarefa do juiz é uma tarefa muito nobre, mas difícil, porque envolve a responsabilidade e a consciência nas decisões das causas. De modo que a experiência que eu tive foi muito gratificante, muito honrosa. E o nosso tribunal aqui, eu posso dizer que é um senhor tribunal. Doutor Eiler, para os jovens que não presenciaram, quais eram os critérios de escolha para a nomeação no segundo grau? Como era um cargo de representação, a escolha era feita através dos órgãos de suas respectivas representações. Concorriam, havia um edital divulgado pelo tribunal, publicado. Então as federações reuniam e ali apreciavam os candidatos que se propuseram a habilitar as funções. E no caso do segundo grau, essas decisões eram feitas pelo colegiado. As diretorias, ouvidos os seus respectivos conselhos, os conselhos das federações são os presidentes de sindicatos daquela respectiva categoria. Aí eles reúnem num conselho e dão apoio a um determinado nome que se candidatou, foi inscrito, e a diretoria, então, delibera através de uma lista tríplice. E essa lista é encaminhada ao tribunal e o tribunal encaminha para o TST, de lá vai para o Ministério da Justiça e de lá vai para a nomeação do presidente da República. Isso no segundo grau. No primeiro grau é mais fácil. Os sindicatos reúnem a assembleia da categoria, já não são os presidentes de sindicatos, é a própria categoria, bancário, comerciário, construção civil, etc., de cada um. E ali eles fazem uma assembleia, apresentam os candidatos e os candidatos são votados pela assembleia e os mais votados compõem a lista tríplice, aqueles que são mais votados. E aí se encaminha ao tribunal para o presidente do tribunal nomear. Doutor Eiler, fale sobre o TRT 18 de hoje e o da década de 1990. O que mudou e o que permaneceu? Bem, fisicamente, a mudança foi de água para o vinho, Eu lembro que a Justiça do Trabalho, nessa época aí, bem anterior, era uma justiça carente de recursos. Inclusive, como dirigente sindical, muitas vezes em contatos com parlamentares em Brasília, no Ministério do Trabalho, da Justiça, a gente reclamava em relação à falta de verba, a pouca importância que se dava no sentido de, no orçamento, constar verbas mais suficientes para o próprio desenvolvimento da Justiça do Trabalho, Eu lembro que quando eu era classista da 5ª Junta de Conciliação, a gente até ajudava do próprio bolso na instalação das juntas
mesa, cadeira, máquinas. Ar-condicionado a gente comprava. Na Quinta Júnior nós chegamos a comprar, eu com o representante patronal, comprar ar-condicionado para colocar. Chegava no fim do ano, não tinha dinheiro para comprar selo, para comprar, para poder encaminhar as correspondências, as notificações. Então tinha uma dificuldade enorme. Então nessa parte física era muito carente. Depois as autoridades passaram realmente a dar mais atenção, né? E equipar melhor. Antigamente era muito rudimentar o trabalho nas secretarias, né? Mesmo no próprio tribunal era tudo máquina de escrever, não tinha muita modernidade. E em relação ao corpo de servidores e juízes, não, esses sempre foram bons. Mesmo naquela época, com aquelas dificuldades todas, as pessoas trabalhavam bastante, os juízes muito bons, como hoje é, né? Então, a diferença é que hoje, aqui em Goiás, por exemplo, nosso tribunal cresceu muito. Na época que eu comecei aqui, quando instalou, nós éramos 8 juízes, né? Hoje já são 13, né? 14, 13. E os gabinetes muito bem equipados, muita tecnologia, se avançou muito. E os juízes também se aprimoraram com esse avanço tecnológico, se aprimoraram mais ainda, né? Teve mais facilidade para o desempenho das suas funções judicantes. De modo que transformou-se de água para o vinho, né? Do que era e o que é hoje, que é muito importante. Doutor Eiler, em 1990, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Foi um momento histórico importante. Aqui a gente pode se destacar da juíza, desembargadora Yalba Luza Guimarães, né, que teve um papel preponderante. Ela virou uma verdadeira sindicalista ali. E o relacionamento com ela, eu também estava aqui no tribunal, muito grande, e nós colocamos à disposição também, e participamos lá em Brasília, da nossa confederação, se dispôs, a Confederação Nacional dos Bancários, na luta junto ao Congresso Nacional para manter e aprimorar a justiça do trabalho. Que realmente eles queriam extinguir a justiça, que seria um retrocesso sem precedentes na história trabalhista do país, né? E foi uma luta muito grande que os trabalhadores participaram efetivamente, as confederações, federações, sindicatos e os juízes. Os juízes também arregaçaram as mangas. E aqui de Goiás, a doutora Yalba liderou o movimento e participava, subia lá e fazia discurso e tal, vibrante. E sei que foi uma luta realmente bonita, muito grande. E que no Brasil todo se levantou também, porque se acabasse não era só Goiás, era no país inteiro, né? Então, nos outros estados também houve uma mobilização muito grande dos trabalhadores, dos juízes,
dos servidores, que também participaram ativamente. De modo que foi uma luta realmente muito bonita e que coroou no êxito que é hoje, né? Doutor Eiler, hoje, como advogado que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? Olha, eu atualmente não estou assim mais. Depois que eu saí do tribunal, eu sempre fui sindicalista. Eu me dedico muito na área sindical. Hoje estou na vice-presidência da nova Central Sindical Nacional e, inclusive, numa luta muito grande contra o PL 3.330, que é da terceirização, da qual está se envolvendo também toda a Justiça do Trabalho, né? Não só as regionais, como o próprio TST, as associações, a Matras, a Jucas, etc. Então, eu tenho dedicado mais. Eventualmente, uma ou outra ação eu vejo, porque depois de tantos anos, são só aqui 17 anos, mas antes eu militava, né, como lá no sindicato, militava muito na Justiça do Trabalho, de modo que hoje tem alguns processos aí que eu ainda olho, mas no mais é na atividade sindical hoje. Só uma perguntinha, o senhor advoga ainda na Justiça do Trabalho? Hoje o senhor está advogando aqui? Não, raramente. É um ou outro processo, às vezes, que tem aí. Eu acho que eu tenho apenas uns 2 processos que estão em andamento aí. Então, eu, às vezes, dou muita assistência, né? E assessoro alguns sindicatos em questões maiores aí, de interesses coletivos e tudo mais. Mas, assim, como advogado direto, eu não estou mais. Embora eu tenha a inscrição em atividade, mas é muito eventualmente. Doutor Eiler, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Eu esperava, pelo conhecimento que eu tive aqui durante esses 16, 17 anos, né? 16, eu atuei um pouco também no TRT da terceira região aqui, né? Que tinha uma junta aqui que era vinculada à terceira região. Então dá em torno de 16, 17 anos por aí. Mas eu esperava porque desde dos tempos atrás eu via um espírito de entusiasmo, de um objetivo muito grande de crescimento. E quando eu atuei aqui no nosso TRT, eu presenciei assim o interesse, a capacidade, aquele desejo de se aprimorar, de estudar cada vez mais, dos próprios juízes, né, e servidores e assessores e tudo mais, de modo que o que ocorre hoje para mim não é surpresa, eu já esperava por isso, devido a esse trabalho estar sendo desenvolvido desde aquela época até agora. Doutor Eiler, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Porque ela tem um sentido realmente protetivo, ela é protecionista mesmo. Porque o empregado é a parte mais fraca, principalmente com a legislação que nós temos hoje, que é o Fundo de Garantia, em que foi, na época da Revolução, foi substituído pela estabilidade, né? Tirou-se a estabilidade, que era decenal, e adotou-se o Fundo de Garantia.
E o fundo de garantia nada mais é do que um depósito feito pelo empregador mensalmente, com base no salário do empregado, que ele está depositando a indenização dele todo mês. Então ele não tem garantia nenhuma. Ele está trabalhando hoje aqui e nem sabe se amanhã, quando ele voltar para a sua mesa de trabalho, se não tem uma carta de demissão lá. Então é a parte mais fraca. E foi necessário instituir a justiça do trabalho, as leis trabalhistas, melhor dizendo, foi necessário instituir para equilibrar as ações, para proteger a parte mais fraca. E na justiça comum não há isso, porque geralmente as questões levadas lá são mais nocíveis, são questões que não dependem muito desse aspecto de relação de emprego e trabalho. Então era necessário criar realmente um sistema legal que protegesse e evitasse uma supremacia, uma sobremaneira do empregador sobre o empregado, para poder equilibrar um pouco a ação, senão ele fica na parte muito fraca, totalmente desprotegido. Por isso é que se diz que tem as convenções, etc., e o que sempre a gente diz o seguinte: a lei estabelece o mínimo de direito. Agora, o que for além é conquistado através das negociações e tudo mais. Mas o mínimo tem que ser garantido, para não ocorrer o que ocorria logo no início de 1939, por aí, 40, que foi graças ao Getúlio Vargas é que teve a ousadia de implantar a CLT. Né? Então, naquela época, as pessoas não tinham horário de trabalho, nem nada, eram escravizadas mesmo. Né? Então, foi por isso que foi criado um sistema legal para proteger, evitar de um poder excessivo sobre a força de trabalho, porque o trabalho é importante. Sem ele, o empregador também, como que ele vai progredir? Né? E o próprio país, se não tiver o trabalho, o país não se desenvolve. Então tem que haver uma certa proteção ao trabalho. Não exageradamente, mas tem que proteger para equilibrar. A justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere do país, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Isso aí se deve à disposição do próprio corpo componente da justiça do trabalho. Porque o trabalhador não tem como ficar esperando muito tempo para determinadas soluções dos conflitos. Eles têm que ser resolvidos de uma forma mais rápida, porque o salário dele é alimentar. Se a pessoa não tiver o salário e não tiver uma solução rápida ou mais célere dos seus problemas, como é que ele vai sobreviver? Né? Então, por isso é que se criou a própria Justiça do Trabalho, né? E que, ao criá-la, estipulou-se a representação, que foi um erro terrível, a meu ver, né? De ter saído, ter extinto a representação. Doutor Eiler, o nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que o faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa. Concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? É tudo uma questão de mentalidade, né? Porque a mentalidade dos nossos juízes, administradores, elas estão sempre acompanhando a evolução dos tempos, da legislação, do país.
E ao incorporarem e ao se dedicarem nesse ramo do direito, eles com isso demonstram que no íntimo todos têm realmente uma tendência diferente da justiça comum, né? É esse sentido protecionista, tudo mais. Então, devido à natureza e à tendência, o dom que a pessoa tem, realmente o tribunal tem evoluído bastante em decorrência desse fato. Doutor Eiler, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um dos seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual a visão do senhor a respeito do resgate e da preservação da memória através desse projeto de história oral? Isso é a preservação da própria vida. Porque se não houver memória do que aconteceu, como que as gerações futuras vão saber o que ocorreu atrás, né? Como elas se completariam ou se entenderiam por que elas existem até hoje, é fruto de um trabalho grande daqueles que, na origem, tomaram posições, empreenderam determinadas atividades que hoje, que desenvolveu de tal forma que hoje é o que é. Então, de modo que a memória é como se diz, né? Um povo que não tem memória não tem, praticamente não tem razão nem de conhecer ou de explicar o porquê do desenvolvimento que eles têm na atividade, né? De modo que a memória é importante. Por isso, o tribunal aqui realmente está de parabéns para que as gerações futuras saibam como é que isso aqui foi criado, né? E por que existiu, e o seu desenvolvimento, enfim. De modo que a memória é importante. Doutor Eiler, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho de Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também a confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Olha, eu acho que esse trabalho histórico que está sendo realizado, eu acho que é um presente para as gerações futuras, para que sirva de exemplo aquilo que foi feito e aquilo que foi construído, e que estimulem essas novas gerações a procederem até melhor do que as gerações passadas, para que novas conquistas surjam no futuro. Doutor Eiler, que pergunta não foi feita ao senhor nessa entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Não, para mim, acho que foi dito tudo que era possível. Quem era Eiler Alves da Rocha, na opinião de Eiler Alves da Rocha? Quem é Eiler Alves da Rocha, na opinião de Eiler Alves da Rocha? Olha, o Eiler é uma pessoa temente a Deus, que se esforça grandemente na prática de atitudes que venham significar e que sejam agradáveis aos olhos de Deus. Doutor Eiler, o que é a vida? A vida é amor. Ensinado por Deus
para habitar os nossos corações e nos estimular a buscá-lo perante o nosso Criador na eternidade. Doutor Eiler, a Escola Judicial, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, lhe agradece pelos seus valiosos depoimentos. Foi um prazer estar aqui e prestar essa pequena contribuição a este grande tribunal, especialmente a você. Obrigada.